Olá, olá. Boa noite, gente. 8 horas em ponto em Salvador. Vamos aguardando aqui o pessoal entrar. Vamos esperando a Mari entrar para a gente dar prosseguimento ao nosso papo de hoje. O nosso papo de hoje vai falar sobre prótese de silicone. Bastante informação interessante, bastante coisa legal. Vocês que estão entrando aí, estão vendo, estão ouvindo bem? Faz assim se o som tá bom, se tá tudo, só para eu ter um retorno. Esperando a Mari entrar aqui para a gente começar nosso bate-papo. Quem quiser mandar suas dúvidas, suas perguntas, manda. Já convidei a Mari. Vamos esperar aqui o Instagram um pouquinho. O som tá bom, gente? Tá tudo indo bem aí? Estão conseguindo me ouvir? Olá! Oi, Mari, bem? tudo jóia? Me ouve bem por aí? Tô ouvindo. E você me ouve bem também? Não sei se você... Ouço bem também, ouço bem. Oi? Saudade de fazer uma live, hein, Mari? Pois é, a nossa última live foi excelente, como sempre. Que legal, bastante tempo mesmo. E hoje nossa live tem uma causa nobre, uma causa bastante bacana, que é ajudar pessoas, fazer uma corrente do bem. Hoje estamos fazendo uma live beneficente para ajudar a mãe da Mari, que está passando por um problema de saúde. Então, estamos fazendo essa corrente de fazer o bem, de ajudar. Então, todo mundo que quiser, que puder participar, que quiser doar, a Mari vai colocar um Pix. Fixa aí, Mari, para quem quiser doar, quem quiser participar. Tá, e você que tem que fixar. Vixe, aí eu não sei como é que faz. A gente vai descobrir. Peraí. Ixi. Tenta, eu vou comentar, mas tenta você fixar meu comentário. Aqui. Estou fazendo. Não consigo falar e digitar ao mesmo tempo. Vamos ver. Veja aí se está certo. Ficou certinho? Acho que é gmail.com. Eu... Veja. Também não fixou. Também não fixou. Tá, vou fazer de novo. Vai falando aí, Mari. Então, eu queria agradecer, né, o doutor por ter aceito participar dessa live, que é muito importante para mim. Vários médicos confirmaram presença, mas o doutor foi o primeiro que realmente doou e ajudou muito, porque a minha mãe ela tá com uma doença que ela é crônica e não tem cura, mas ela pode ser estacionada, sabe? E a gente vem tratando faz tempo e a gente não sabia o que era. Não sei se estou conseguindo falar direito para explicar, tá? Mas a gente não sabia o que era. A gente veio tratando e uma hora o dinheiro acaba, porque a gente não tinha plano, porque minha mãe sempre foi uma pessoa saudável. Então, quando você vê uma pessoa saudável, você pensa, bom, por que eu vou gastar dinheiro em um plano de saúde, né? E aí que mora o erro. Todo mundo é saudável, até a gente descobrir uma doença. E essa doença da minha mãe é uma doença maldita, porque ela pega qualquer pessoa, desde criança até uma pessoa idosa. Se vocês quiserem pesquisar no Google para saber o que, que é, eu não quero falar o nome assim, mas digitem MM medula, vocês vão saber o que é. Sabe? É uma doença muito triste e eu tô rezando muito pela minha mãe. Se vocês puderem rezar também, para que ela se recupere e fique bem logo. Todo mundo está na corrente, está na oração. E vocês que acompanham a Mari, vocês sabem como ela é uma pessoa de luz, uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda todo mundo, uma pessoa que administra a página dela de uma forma sensacional, procurando levar informação, procurando ajudar, procurando cortar as pessoas que não têm o espírito do grupo, botando uma ordem muito, muito legal no grupo dela. Por isso que eu estou aqui, porque eu gosto muito da sua página, confio em você, confio nas suas opiniões. E vamos aqui, vamos todo mundo ajudar. E hoje vamos falar mais sobre prótese de silicone. Você sabe que também é minha paixão, cirurgia que eu faço todos os dias. E as pessoas que quiserem mandar dúvida, manda aí, que eu estou lendo aqui embaixo também. A Mari já fez aí também
algumas perguntas das seguidoras delas, né? E vamos falar hoje sobre os recentes avanços na cirurgia de prótese de silicone, essa cirurgia que mudou completamente, radicalmente nesses últimos anos. E hoje a gente tem uma cirurgia muito melhor, oferecendo resultados de muito maior qualidade. Então, eu queria agradecer novamente, que além, eu conheci o doutor através de uma seguidora, né? Que falou que o doutor é o melhor cirurgião plástico de Salvador. E eu fico muito feliz do doutor, além de ser o melhor cirurgião plástico pela competência, também tem a humanidade, né? Que eu acho que é primordial em um médico. Isso aí, Mari. Enquanto a gente puder ajudar, estamos presentes, tá? Então vamos lá, primeira pergunta. O que tem de novidade? O que mudou da técnica antiga para a técnica nova? O doutor ainda utiliza alguma coisa da técnica antiga? Olha, a cirurgia de próstata de silicone tem pelo menos 40 anos. Só que a evolução nos últimos 2 anos foi espetacular. Então, muita coisa do que a gente fazia, existe atualmente uma forma mais eficaz, mais segura, com a recuperação mais rápida, com redução de complicações. Então, nesses 2 anos, muitos conceitos foram agregados de forma a oferecer uma cirurgia mais bonita, oferecer uma cirurgia de recuperação mais confortável, com redução de problemas. Nessa pandemia, Mari, houve um avanço espetacular na medicina, na cirurgia plástica. Porque todos os cirurgiões plásticos deram uma parada, deram uma pausa na sua rotina pesada de cirurgia, de corre-corre, coisa e tal, para estudar, para trocar informação. Os grupos online específicos de cirurgia plástica de mama, pegaram fogo, tiveram aulas online, e nisso todo mundo cresceu bastante. Então, no segmento cirurgia plástica da mama, os conceitos, as informações, então a gente teve acesso a muita coisa bacana, e hoje a cirurgia de prótese de silicone está muito mais moderna, muito mais eficaz. Uhum. No caso, é utilizado o sutiã interno, né? Para dar um reforço, deixar as mamas mais juntinhas. Vamos falar passo a passo de tanta coisa que aconteceu. Durante a pandemia, o cirurgião plástico australiano Miron Schnick colocou os seus fundamentos, as suas técnicas das suas cirurgias e expôs para a gente muita coisa interessante. Uma delas foi o sutiã interno. Agregou materiais especiais, agregou tecnologias. Então, o sutiã interno só foi possível com o advento do fio farpado, que é um outro material especial que a gente agregou ao nosso arsenal de cirurgia plástica da mama. Então o sutiã interno é feito como se fosse um aro de um sutiã meia taça, que todas as mulheres conhecem, que sustenta a mama. Então é feito como se fosse um aro desse sutiã meia taça por dentro. E essa ideia iniciou-se corrigindo aquelas mamas que desceram. Então, como é que fazia a correção cirúrgica daquelas próteses que desceram? Fazendo o reforço do sulco da mama, fazendo o reforço dessa parte inferior da mama. Então, veio a ideia, por que não fazer então em todo mundo? Não fazer uma preventivo, não fazer uma técnica que faça esse reforço inferior de forma preventiva, para evitar que essa mama desça. Então, isso foi feito. Isso é o conceito do sutiã interno, que o Miron Schnick explica tão bem, e aqui no Brasil, o Thiago Cavalcante também divulga as técnicas de uma forma fantástica. E isso é possível porque o sutiã interno é feito com esse fio, um fio especial, um fio com farpas, um fio que não precisa de nó, um fio que ele adere ao tecido e faz um reforço inferior na mama, evitando o desposicionamento, evitando que a mama, com o passar do tempo, desça. Isso foi um avanço muito bacana. Uhum. E por que tem sido usado o método dual plane agora? Porque antes a gente tinha as opções, né? Por cima do músculo subglandular e por baixo submuscular. E agora a gente tem o meio termo, né? Aquele que é o dual plane, que pode ser em cima e por baixo ao mesmo tempo. Eu passei por várias fases de cirurgia plástica da mama. Na época da minha residência, eu aprendi a técnica de colocar a prótese via subglandular, que era a forma que a gente aprendeu, a forma que a maioria dos cirurgiões colocavam. Com o passar do tempo, a gente estudou que existiam outras possibilidades que davam maiores
benefícios para alguns tipos de pacientes específicos. Isso não abrange todos, tá? Essa técnica dual plane não é nova. O Tebbets, ele já descreveu essa técnica há muitos anos. Se eu não me engano, o trabalho original dele é de 2000. Essa técnica não é nova. Só que hoje a gente consegue ter um uso mais amplo. O Miroshnik, ele descreveu a técnica dual plane customizado para atender necessidades específicas de uma forma muito mais precisa. Então, o dual plane é do nosso arsenal de técnicas que hoje em dia ficou muito mais popularizado, está sendo muito mais utilizado. E para aquelas pessoas, para aquelas pacientes que têm a indicação desse tipo de plano, é um plano espetacular, porque dá uma cobertura a mais. Ah, deixa eu explicar. Dual plane. O que é dual plane? Dual plane é tradução ao pé da letra, plano duplo. Então não existe mais aquela pergunta, doutor, você vai colocar minha prótese por baixo ou por cima do músculo? Às vezes eu falo lá no consultório, vou colocar os dois, por cima e por baixo, mas isso aí só serve para complicar um pouquinho. Então, o dual plane significa que a parte de cima da prótese vai ter uma cobertura muscular e a parte de baixo não. Então, ele alia os dois mundos, uma cobertura maior da prótese, uma estabilidade muito melhor do implante e uma recuperação mais tranquila, já que não vai ficar aquela tensão tão grande na musculatura, porque a parte de baixo do músculo não é totalmente ocluída, totalmente fechada. Então, esse foi um grande avanço, a popularização por muitos cirurgiões plásticos de mama desse plano. Lógico que os outros planos, as outras formas de colocação não foram abandonadas. Existem indicações específicas para cada tipo de abordagem, claro. Uhum. Em relação à recuperação, por usar uma técnica mais sofisticada, é possível se recuperar mais rápido e menos. Sim, isso foi também um grande avanço. Não só oferecer uma cirurgia de uma qualidade bonita, mas oferecer uma recuperação rápida e uma recuperação mais confortável. Isso foi um avanço espetacular. A técnica de recuperação rápida também não é nada novo. Foi descrito pelo Tebbets há muitos anos, logo depois da descrição original do Dual Plane, ele descreveu a descrição do seu trabalho de técnica de recuperação rápida. Não é nada novo, mas o Thiago Cavalcante fez uma divulgação aqui no Brasil muito bacana dessa técnica, tá? E é mais um arsenal. O sutiã interno, pelo fato de ele não ter nó, ele é aquele ponto aquele fio que ele agarra, tem farpas. Fio farpado como se fosse um arame farpado. Tem as farpas, ele não tem nó. Então ele se adere ao tecido. E juntamente com a técnica do dual plane, ele permitiu que a recuperação da cirurgia de prótese de silicone fosse muito mais confortável hoje. Então, a liberdade da paciente no pós-operatório imediato mexer os braços, pentear o cabelo, amarrar o cabelo, fazer esses movimentos de braço, isso conferiu que mais pessoas conseguissem fazer a cirurgia e a recuperação não tem comparação. Hoje em dia a recuperação é muito mais rápida. Lógico que existem alguns tipos de paciente específico que se enquadram nesse tipo de recuperação rápida, nesse tipo de técnica. Lógico, tem cirurgias complexas, cirurgias que já fez 2, 3 vezes a prótese de mama, troca de prótese, suspensão de mama com prótese, redução de mama com prótese, cirurgias mais complicadas, que aí não pode entrar nesse programa de recuperação rápida, lógico. Uhum. E no caso, nos avanços, né? A gente falou sobre o sutiã interno. O sutiã interno pode ser usado em mama redutora sem prótese? Na verdade, o sutiã interno foi bolado, foi descrito para estabilização, para fazer uma estrutura interna para segurar a prótese. Então ele foi bolado, foi idealizado para prótese. Para mastopexia, usando o próprio parênquima da mama, ou mamoplastia redutora, às vezes a gente usa o pedículo inferior para dar o preenchimento. A gente usa outras técnicas para estabilizar a mama, mas não necessariamente é o sutiã interno. O sutiã interno foi desenvolvido para prótese. Uhum. Em relação aos exercícios, é preciso fazer algum exercício depois de colocar prótese?
drenagem? Como que é o pós-operatório da prótese de mama hoje? Hoje, na minha prática, eu não indico drenagem linfática, tá? Naquelas pacientes que fazem o dual plane, o sutiã interno, é possível fazer a técnica de recuperação rápida. Para a técnica de recuperação rápida ser eficaz, é preciso toda uma informação prévia que esse paciente tem que ter a respeito de como ela vai se comportar no pós-operatório. É importante que ela faça um relaxamento da postura, de forma que a sua postura não fique toda contraída, toda tensa, aquela sensação que a mulher está toda dura, não pode. E é necessário que ela faça alguns exercícios de mobilidade dos braços, de forma que a musculatura permaneça totalmente relaxada, totalmente distendida. Isso faz com que a recuperação seja com o mínimo de dor. Então, esse protocolo de recuperação é bastante importante. Uhum. E em relação ao tamanho, a paciente pode escolher o tamanho da prótese? Por exemplo, vai chegar o paciente lá, ai, doutora, eu quero 500 ml de prótese. Pode Isso é ser? bastante interessante também. Eu, como já tenho uma certa estrada em cirurgia de prótese, eu já passei por diversas fases. Quando eu estava na residência, eu me lembro que se colocava tamanho 175 no geralmente. Se quisesse uma grande, era 195. Isso foi a primeira fase. Com o passar do tempo, foi aumentando, aumentando, aumentando. Já teve uma fase que se optavam por próteses muito maiores, maiores inclusive. E com o passar do tempo e a maturidade do cirurgião, chegou-se nas próteses de tamanho compatível com o biotipo. Hoje eu evito exagero, evito prótese grande demais. Prótese grande demais tem diversos problemas. Prótese grande demais, ela às vezes passa na largura do tórax, não fica proporcional, fica um pouquinho com aspecto artificial. Não dá para ter aquela cobertura ideal de uma prótese grande, às vezes nem cabe num plano dual plane. Prótese grande demais pode, com o passar do tempo, atrofiar um pouco o parênquima, ficar visível, ter rippling. Então, e pesa também, né? Vocês sabem que a prótese tem um peso. E o peso mais gravidade, vocês sabem que é a distensão da mama. Então, a escolha da prótese hoje em dia é bastante decisivo para um resultado bonito em cirurgia de mama. Porque você precisa escolher a prótese que vai casar com o biotipo do paciente e com o desejo do resultado da paciente também, lógico. Então a gente precisa respeitar a largura, a gente precisa respeitar os tecidos. Para o plano do plane estabilizar a prótese, os ligamentos laterais do músculo precisam ser preservados. Então, existe um tamanho ideal. Hoje a tendência são de próteses proporcionais e até próteses um pouco menores, mantendo, claro, o formato. Hoje, todas as mulheres querem clivagem. Clivagem é outro conceito, que é um conceito bem atual, bem recente, que todas as mulheres querem clivagem. O que é clivagem? Clivagem é o colo favorecido, o colo valorizado, aquela mama mais juntinha, aquele colo cheio, para você colocar um decote e ficar cheinho, você colocar um vestido e ficar bem bonito. Inclusive com as técnicas estabilizadas, a gente consegue fazer clivagem com próteses menores. Isso é muito bacana. E a prótese menor tem uma estabilidade muito maior, não vai pesar, o sutiã interno ela atua de uma forma muito mais eficaz. Uma prótese menor, os ligamentos laterais do músculo seguram de uma forma muito mais eficaz. Então, próteses menores têm uma longevidade de resultado muito maior, redução de problemas, redução de complicações. Então, a satisfação, a alegria, a felicidade de uma paciente ter uma prótese menor a longo prazo é muito maior. Inclusive, essa semana, eu coloquei uma discussão no na minha página do Instagram se alguém conhecia aquele conceito do mini boob. E a Uhum. maioria não conhecia. Então, mini boob é a tendência de próteses menores, lógico, para o biotipo daquela paciente magrinha, mais alta, mais estreita, que fica bacana, fica com um resultado muito legal e fazendo a clivagem. Clivagem é aquele peito que você, mesmo sem sutiã, vai ficar com o colo montadinho. Isso que todas as mulheres querem. Uhum. Aquele peito que nunca cai, né? Isso, isso. Isso aí. Em relação aos passos, né? Eles ajudam a diminuir as chances de
Falhou um pouquinho, mas eu fiz leitura labial, viu, Mari? Vou falar sobre contratura capsular. Não sei se você está usando o fone, o áudio está falhando um pouquinho. Ah, tá falhando? Então, hoje existe uma cirurgia de alto padrão técnico em prótese de silicone. Um trabalho do William Adams com o Deva, eles descreveram quais são os passos que o cirurgião deve seguir durante a cirurgia para fazer essa cirurgia de alto padrão. Então, foram os 14 passos que foram descritos, é um passo a passo, os 14 pontos que foram descritos, tudo isso reunido, buscando reduzir contaminação da prótese, buscando reduzir a longo prazo a possibilidade de contratura capsular. Então, tudo isso para você ter uma cirurgia com redução de complicação, uma cirurgia com resultado bonito, uma cirurgia com redução de problemas a longo prazo. Então, aqueles 14 pontos, que não vale a pena eu descrever, que é parte técnica, mas são os 14 detalhes durante a cirurgia que precisam ser cumpridos: uso de tecnologia, uso de materiais especiais, uso de cuidado do cirurgião para reduzir problemas a longo prazo. Uma coisa engraçada foi que eu sempre falo de 14 pontos, né? 14 pontos é a tradução dos 14 steps, 14 steps do trabalho original. Aí uma paciente no consultório me perguntou: doutor Cláudio, você vai fechar minha cicatriz com 14 pontos? É 7 de cada lado, né? Não, 14 pontos não é para fechar a cicatriz. 14 pontos é o protocolo de cirurgia de alto padrão. Então, hoje em dia, eu não falo 14 pontos, eu falo 14 passos. Acho que é melhor. Uhum. Porque faz sentido mesmo confundir. E quantos pontos vão, afinal? Tem como saber? Agora já que a gente falou sobre isso? Os pontos são internos, né? A gente faz pontos com fio incolor, um fio bem fininho. A maioria dos pontos são internos. Na pele é dado um fio absorvível, então um fio que com o passar do tempo ele some. Então dá aquela sensação que a cicatriz foi colada e o resultado estético da cicatriz é muito bacana. Uhum. E qual é o tamanho da cicatriz? Ela é menor? É mais reduzida nessa técnica? Hoje em dia, com o uso de materiais especiais, uso de tecnologia, uso de uma coisa que eu também não falei ainda, que é o funil. O funil é um facilitador da colocação da prótese, impede que a prótese entre em contato com a mão, entre em contato com a pele. A gente consegue cicatriz um pouquinho menor, só que geralmente é 4 centímetros por aí. A cicatriz fica bem localizada aqui na dobrinha da mama, dobrinha de baixo da mama. Então, a cicatriz fica muito camuflada. Foram feitos vários estudos, viu, Mari, comparativo, que existem vários locais de colocação da prótese. Via axilar, via periareolar, via transareolopapilar e via inframamária. E hoje em dia já se comprovou, baseado nesses estudos comparativos, que a via inframamária é a mais segura, com menos complicação, menos índice de mau posicionamento da prótese, menos índice de problema. Então, essa é a forma de abordagem que a maioria dos cirurgiões faz e que eu faço também. Uhum. Em relação às estrias, é possível não ter estrias com essas técnicas? Sim. Você sabe que muitas mulheres têm estria. Estria é uma tendência que muitas mulheres têm devido à tendência de flacidez, devido a poucas fibras elásticas da pele. Só que com as técnicas atuais, quando você associa prótese que não é tão exagerada, não vai distender daquela forma tão exagerada a pele da mama. Quando você vai associar prótese em dual plane, isso é, o músculo vai dividir ainda a tensão da prótese, que não vai ficar toda sobrecarregada na pele. Algumas técnicas de posicionamento interno da prótese, isso tudo vai contribuir, lógico, orientações gerais, hidratação da pele, hidratação oral, isso tudo vai contribuir muito para reduzir bastante a incidência das estrias na mama, isso sim. Uhum. E é possível usar uma alça muscular junto com o sutiã interno para deixar a prótese ou a alça só é indicada em mastopexia? Boa, Maria. É tanta novidade, tanta técnica nova que você precisa ir me lembrando aí para eu falar, porque é tanta coisa.
nessa pandemia, Marcelo Ono, cirurgião brasileiro, muito competente, mostrou a sua técnica, a técnica que ele descreveu, o trabalho premiado do PRS, bastante legal, que descreve uma sustentação a mais da prótese com uma parte do músculo, que vai servir para segurar a prótese no lugar. Então, essa técnica a gente aprendeu com ele, e a gente está fazendo bastante também, que é usado naquelas cirurgias de mastopexia com prótese. É usado naquela cirurgia de suspensão de mama com prótese, naquelas mamas que já têm tendência à flacidez, naquelas mamas, naquelas mulheres que já têm aquela pele com tendência à flacidez, com a pele com estria. Então, a alça muscular é mais um reforço que se dá para ajudar a posição da prótese ficar altinha, com o colo cheio. Então, a alça muscular, essa cirurgia do Marcelo Ono foi fantástica, foi muito, muito legal. Na minha prática, os resultados foram muito legais mesmo, muito, muito. Uhum. Em relação às mamas híbridas, né? Onde é usado um enxerto de gordura, é possível o corpo absorver? Ou qual o segredo para não absorver essa gordura? Você pode ter irregularidades? Como que funciona? Porque essa Então, é uma dúvida geral, assim. para quem não conhece esse termo, esse nome, sobrenome complicado, mamoplastia híbrida, o que é? É fazer a cirurgia de mama, colocar a prótese e associar, colocar gordura em alguns pontos da mama, como é o nome técnico lipoenxertia, colocar a gordura da própria paciente para fazer e valorizar alguns pontos da mama, principalmente a parte do meio, a parte da clivagem. Essa gordura é retirada da própria paciente, tá? E a gordura própria, o corpo não rejeita, o corpo aceita como que é próprio, o tecido do próprio corpo. E essa gordura é concentrada e purificada e é usada para preencher e valorizar algumas partes do corpo, principalmente o colo, tá? Essa cirurgia chama-se mamoplastia híbrida. Naquelas pacientes que precisam, eu faço bastante. Lógico que, como qualquer lipoenxertia, existe um percentual de absorção, que gira em torno de 30%, mas 70% fica. Então, é uma gordura bem concentrada que a gente coloca e valoriza bastante os resultados de cirurgia de mama. Foi uma técnica que agregou bastante. Uhum. E quem que escreveu essa técnica? Porque a gente sabe de todo mundo, né? O Thiago fala muito, o Tebs fala sobre a Real Recovery, o Thiago trouxe para o Brasil, aí o Ono fez a alça muscular, mas e quem que fez essa da mama híbrida? Essa mama híbrida foram descritos por vários autores. Para eu não ser injusto com ninguém, eu não sei exatamente quem foi o idealizador da mama híbrida. Só que no nosso meio, o Miron Schnick, ele padronizou bastante a cirurgia, utilizando tudo. Dual plane customizado, sutiã interno e mamoplastia híbrida com gordura. Então ele deu um jeito de juntar tudo isso numa mesma técnica, de uma forma padronizada, que todo mundo conseguiu entender bastante. E foi legal. Ah, Uhum. Mari, uma coisa que eu fiz aqui, esqueci até de mostrar, menina. Ó. Ah, obrigada! Pessoal que vamos ajudar a Sandy aqui, ó, o Pix dela. Trabalho danado para fazer essa letra aqui ao contrário, viu, Mari, para aparecer aqui. Ah, foi eu contei. Ah, ai, muito obrigada, doutor Cláudio. Nada. Em relação à textura da prótese, também mudou a textura? Muito, muito, muito. Como eu falei, o histórico da prótese de mama tem muitos anos, muitas décadas. Mas a evolução dos últimos anos foi, ó, espetacular. Então, hoje temos próteses com tecnologia muito mais avançada do que tínhamos antigamente. Hoje a gente tem uma forma de cobertura de prótese que reduz a possibilidade de contratura capsular, tem uma longevidade muito grande. Antigamente você tinha um prazo de utilização em torno de 10 anos. Hoje em dia, com esses materiais atuais, que são muito tecnológicos, não tem mais esse prazo fixo. Você vai ter que trocar essa prótese com 10 anos. Lógico que a maioria das pacientes que põem próteses são novas. Então, eu sempre enfatizo, não existe prótese vitalícia, não existe material para sempre.
No decorrer da vida, a grande maioria das pacientes vai precisar trocar essa prótese. Mas, em resumo, o material que a gente tem disponível hoje de prótese é muito, muito melhor que a gente tinha há pouco tempo atrás. Uhum. E esse material novo, né? Ele tem menos chances de contratura capsular e risco de outras doenças, né? Sim, 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 sim. Foram feitos, a medicina evolui com base em estudos e com base em testagem também. Então foram feitos estudos a longo prazo que esse tipo de prótese que a gente usa atualmente é o que deu o menor percentual de contratura capsular a médio e longo prazo. Uhum. Em relação ao perfil das próteses, mudou alguma coisa? Tá se usando super alto, perfil alto, perfil moderado? O que está acontecendo? De algum tempo para cá, a gente tem disponível diversos tipos de prótese, não só tamanho e volume, mas também altura e largura. Então, eu costumo brincar com minhas pacientes que existe a prótese ideal para cada tipo de paciente. Então, a gente tem como estudar a largura do tórax, que a gente precisa preencher, e qual é a altura da prótese ideal para cada tipo de paciente. Então, a maioria das próteses que eu uso são redondas, grande percentual dos casos, um percentual um pouquinho menor prótese anatômica, e a gente varia um pouquinho na altura, a depender da necessidade de cada paciente, a depender da quantidade de mama, a depender do formato do tórax. É bastante importante estudar como é o formato do tórax, o formato da costela, o arqueamento que faz, de forma que a gente escolher o modelo ideal das próteses. As pacientes vão no consultório só com volume na cabeça, né? Doutor, qual é o tamanho da minha prótese? Mas tem tantas coisas que a gente tem que escolher, além do volume da prótese, a gente tem que escolher o formato, o perfil, a marca, o percentual de preenchimento, o tipo de silicone, silicone mais responsível, mais coesivo, mais duro, prótese anatômica, extra alta, média. Então, além do volume, a gente tem que escolher muita coisa para essas pacientes e tem como definir a prótese ideal para cada tipo de mulher. Claro que tem. Uhum. Até porque a mulher ela pode ter a mesma altura, pode ter o mesmo peso, mas o tórax é diferente de uma para outra. Uma tem o tórax mais estreito, outra tem o tórax mais largo, outra tem aquele tórax para dentro, outra tem o tórax mais assim, outra tem aquele, como é que é esse espaço que fica daqui para baixo, que eu esqueci? O tronco mais curto, o tronco mais... Sim, sim, sim. Aí, algumas pacientes me perguntam, doutor Cláudio, uma prótese de 300 é grande ou é pequena? Isso aí já ouvi várias vezes. Eu falo, pode ser grande, pode ser pequena, depende de quem, da paciente. Se a paciente não tiver nada de mama, for uma paciente grande, pode ser que fique pequena. Se a paciente já tiver mama, você vai somar a prótese mais a mama prévia da paciente, pode ser que fique grande. Então não dá para comparar só o número, você tem que fazer todo o contexto. Uhum. Em relação ao preço, acabou ficando mais caro por ter mais detalhes? Olha, eu costumo brincar que tecnologia, excelência, qualidade, resultado de ponta, satisfação, tudo tem um preço, lógico. Para a gente conseguir esse alto nível de cirurgia de mama, conseguir materiais de alto padrão em prótese, foram feitos estudos, a gente fez treinamento, foi feito o uso de materiais extras. O fio farpado tem um custo. Então, resultado de alto padrão, resultado de excelência, lógico, tem um custo. Então, eu falo para as pacientes, desconfiem daquela cirurgia que está fora de uma média de mercado. Se tiver muito barato, desconfie, porque o cirurgião está pecando em algum ponto. Talvez não esteja operando num centro cirúrgico adequado, de ponta, equipado, talvez a prótese não seja a ideal. Cirurgia de material prótese tem que ser feito com o que existe de melhor em prótese. Porque você tem que fazer tudo o que existe para reduzir chance de qualquer problema. A cirurgia foi feita para te dar satisfação, te dar alegria. Então, tudo que for possível fazer para reduzir problema, reduzir complicação e oferecer resultado melhor, tem que ser feito. Então, desconfie.
Um recado para todas as suas seguidoras e as minhas já estão careca de saber. Desconfie de preço barato demais, fora da realidade. Pesquise muito bem o histórico do seu cirurgião, qual a formação dele, qual é a área de interesse. Veja as pacientes que ele já operou. Hoje em dia, com rede social, com internet, é possível fazer isso. E veja também que existem cirurgiões que se dedicam muito mais a determinadas áreas. Existe aquele cirurgião que faz algumas cirurgias, mas é expert em nariz. Existe outro tipo de cirurgião que é expert em mama. Aquele cirurgião estuda mama 24 horas por dia. Aquele cirurgião só pensa em prótese. Acorda e dorme pensando em como melhorar o resultado de prótese. Então, lógico que esse cirurgião tem um nicho focado, que é subespecialista, só pensa nisso, vai ter resultado melhor, claro. Uhum. E em relação ao Rippling, né? As ondulações, isso também mudou? Então, vamos lá. Vixe, eu não tenho nenhuma prótese aqui para explicar para o pessoal o que é Rippling. Rippling é quando você tem uma prótese, que essa prótese mostra as dobrinhas. Ela tá na blusa, né? Essas dobrinhas. Essas dobrinhas aqui, ó. O Rippling é quando a prótese mostra as dobrinhas. Essas dobrinhas aparecem principalmente quando você associa prótese muito grande com técnicas antigas superficiais, ou com paciente que emagreceu muito, ou em alguns casos aquelas pacientes que tomaram anabolizante, a mama atrofia a parte de gordura, a prótese fica com a cobertura muito fina. Então, pela mama você consegue ver as ondulações da prótese. Isso é devido à cobertura fina. Com algumas técnicas tipo dual plane, você reduz em muito, praticamente zera a possibilidade de rippling, porque você tem uma cobertura muscular na parte de cima. Então a prótese fica lá embaixo. Então, também quando você usa uma prótese adequada, prótese proporcional, o risco disso aí reduz muito. Quem já tem rippling, lógico, tem resolução. Resolução tem que operar de novo, né? Mas tem como resolver. Tem como trocar a prótese de plano, ou colocar gordura para aumentar a espessura da cobertura, ou tirar a prótese desse plano superficial, colocar embaixo do músculo. Geralmente, quem tem Rippling já precisa fazer um ajuste de pele, fazer uma mastopexia associada. Uma coisa que eu falei, que eu não falei ainda, juntando tudo isso daí, todas essas coisas que a gente já falou até agora, fez-se o conceito da mastopexia. Mastopexia é a suspensão de mama, para quem não sabe, né? Mastopexia estruturada, porque estão todos esses fatores que se somam para melhorar a estrutura interna da prótese. Então, tudo isso junto é a mastopexia estruturada. Uhum. E como que é a mastopexia estruturada, assim? Ela demora mais? Ela é mais dolorida no pós? Como que é? No começo, lógico, demorou um pouquinho mais. Com o passar do tempo, a gente já fica, o passo a passo já fica fixado na equipe, então o tempo fica até menor. E com as técnicas submuscular, coisa e tal, a recuperação é confortável, não tem problema nenhum. O sutiã interno não causa nenhum desconforto. Uhum. E depois de fazer essa cirurgia, é possível viver sem o sutiã ou ainda é preciso usar o sutiã? Porque quem coloca prótese pensa assim, eu vou colocar prótese e nunca mais usar sutiã. Mas Isso aí eu ouço direto no consultório. Doutor, eu quero colocar minha prótese para não usar sutiã nunca mais. Vou fazer uma fogueira, vou queimar todos os meus sutiãs, mas, lógico, quem põe prótese quer ter a satisfação de usar um vestido sem sutiã, ter um decote bonito, botar um biquíni, mostrar o colo, mostrar a mama. Lógico, isso aí é totalmente justo. Mas no dia a dia da vida, tem que usar sutiã, porque é uma sustentação a mais da mama. A mama com prótese precisa dessa sustentação. Eu sei que muita gente aí ficou até decepcionada, mas quem põe prótese precisa usar sutiã. No dia a dia, lógico, com roupa normal, com, sei lá, ficar em casa, trabalhar.
Quando for colocar aquele vestido bem bonito, colo, aparente, aquele vestido lindo de festa, lógico, você fez sua cirurgia de prótese para ter o peito bonito, vai sem sutiã. Mas não é para queimar todo o sutiã de jeito nenhum. Eu, quando eu coloquei prótese, eu tinha esse pensamento, que eu nunca mais ia usar sutiã. E eu nunca mais usei. É mesmo, Mari? Certo, porque não caiu 1 milímetro, assim, Ah, sabe? que bom, que bom. Anos e 10 meses já. Vai fazer 8 anos agora em janeiro. E não caiu nada, tá firme e forte na luta. Que bom, que bom. Aqueles Beleza. invisible, sabe? Não sei se o doutor vai entender do sutiã, mas talvez as meninas entendam. É um sutiã que ele é de silicone. Aí você. Aquele que cola, né? Eu gosto daquele, porque ele não incomoda, não pega nas costas, não pega ali e fica. E às vezes ele até ajuda a dar uma juntadinha, ele fica mais juntinho. Então, pra mim, aquilo é o sutiã que eu uso às vezes. Mas Aham. só. Mas minha orientação para as minhas pacientes tem cada sutiã lindo, tem que usar sutiã. Tem que usar sutiã. E deixa o dia de usar sem sutiã para o dia que for sair, o dia que for passear. É o plus, né? Cereja do bolo. Porque cada pele é uma pele, né? Eu dei essa Sim. sorte. Mas eu tenho amigas que não deram essa sorte, que tipo. E elas fizeram subglandular, eu fiz dual plane, né? Elas fizeram e em 3 meses já tinha dobrinha de pele. E daí, quando você não vai usando sutiã, a areola, ela vai descendo, né? Às vezes o peito, né? Eu não sei É explicar. porque a mama tem um peso, né? E a prótese também tem um peso. Quando você dá essa sustentação extra do sutiã, você tira essa tensão toda da pele. Então, a manutenção do formato da prótese, da cirurgia de mama com prótese é muito mais longo, né? Uhum. E em relação à anestesia, também mudou alguma coisa para cirurgia de mama? A anestesia como um todo, ela evolui muito. Então, temos hoje medicações, forma de fazer anestesia seguras e bem específicas para cada tipo de cirurgia. Então, a depender do tipo de cirurgia, temos anestesia específica que vai dar um pós-operatório mais confortável e uma recuperação mais rápida. Eu tenho 3 anestesistas que trabalham comigo há mais de 15 anos. E eles trabalham de uma forma espetacular. Então, um abraço para meus anestesistas. E em relação a essas técnicas, o doutor disse que não pode ser usado em troca de prótese, né? Por exemplo, a recuperação em 24 horas. Mas pode ser usado todos esses pontos para dar uma recuperação melhor, ou uma qualidade melhor para a prótese? Como que é feita a cirurgia de troca de prótese? Então, uma cirurgia que tem aumentado bastante a procura é a paciente que precisa fazer a cirurgia de mama pela segunda vez, pela terceira vez, até pela quarta vez. A primeira cirurgia é a melhor cirurgia de todas, é a cirurgia mais fácil. A segunda cirurgia, a terceira cirurgia, vai ficando mais difícil tecnicamente, vai necessitando de uma coisa mais complexa, vai sendo necessário mais tempo de cirurgia para resolver as questões. Cada tipo de mama tem as suas questões. Mas para você reoperar uma mama, lógico, é muito mais difícil do que você operar a mama pela primeira vez. Por isso, minha campanha é: faça a sua primeira cirurgia de prótese com um cirurgião bom, por favor, para sua mama ter uma preservação das estruturas, para sua mama ter uma durabilidade de resultado, para sua mama ficar bonita. Porque aquela paciente que, sei lá, escolheu mal ou optou por pagar menos, às vezes, não é sempre, mas às vezes ela tem um resultado que não ficou ideal. E aí caiu naquele negócio que eu falei, fazer a cirurgia pela segunda vez, mais difícil, mais tempo de cirurgia. Quando você fica mais tempo fazendo uma cirurgia, o custo final fica mais caro. É preciso usar materiais especiais, é preciso usar técnicas mais avançadas. Então, a cirurgia feita pela segunda vez, feita pela terceira vez, muito mais difícil. Eu lá no consultório já peguei paciente que já operou mama pela quarta vez, foi passando de cirurgião em cirurgião, faz com um, faz com o outro, vai ficando cada vez pior. Então, hoje em dia, lá no consultório, depois que eu me estabeleci como cirurgião plástico de mama,
aparecem uns casos complicados que já passaram na mão de vários colegas. O E é doutor isso. eu tenho uma frase que ele falou pra mim e ficou: quanto menos mexer nas mamas, melhor, né? É. O padrão, a melhor cirurgia da vida é a primeira. É como lipo. A primeira cirurgia é a melhor. Então faça com cirurgião bom, por favor. Uhum. E no caso, se formam fibroses na mama? Sim, quando você opera a primeira vez, é feita uma cicatrização. Quando você opera a primeira vez, às vezes você dificulta a segunda cirurgia, que você reduz a cobertura, às vezes você manipula a musculatura, é, você aumenta a loja, então fica tudo mais complicado para você reabordar. Então a segunda cirurgia precisa de cirurgião especializado, específico. A terceira, mais ainda. Uhum. E em relação àquelas mamas que caem para o lado, elas têm conserto? Tem sim. É, a, no histórico da cirurgia plástica, né? Antigamente todas as mamas ficavam soltas. Eu aprendi assim, fazer aquela técnica, que era uma técnica chamada subglandular, que a mama ficava solta. Aquela paciente que tinha o tecido um pouco mais firme, tinha um pouco mais de estabilidade, a prótese ficava no lugar. Aquela paciente que tinha uma frouxidão dos tecidos, a menina deita na praia e a mama vai completamente para o lado e aqui fica vazio. Não sei se vocês já viram isso acontecer em algum lugar. Aí a mama completamente para o lado e no meio vazio. Então, hoje temos forma de fazer a primeira cirurgia e a mama ficar estabilizada, usando a técnica estruturada, dual plane, sutiã interno, que vai segurar, vai fazer um reforço lateral, segurando a prótese, valorizando o colo. Então, tudo uma coisa liga a outra. Aí chega naquele conceito de clivagem. O que é clivagem? O colo cheio. Então, para o colo ficar cheio, a parte lateral é estabilizada e joga a prótese para o meio. Então, quando você faz a estabilização lateral com a musculatura, a prótese é jogada para o meio, a menina deita na praia e a mama continua em pezinha, continua montadinha no meio. Isso aí é que todo mundo quer. E esse resultado a gente consegue, inclusive, com próteses menores. Não precisa prótese grande para fazer aquele resultado de colo cheio. Esse conceito de clivagem é das formas de fazer a estabilização da prótese. Então, essas mamas que não caem para o lado foi fantástico, foi espetacular. Uhum. E a cola cirúrgica, ela é usada ainda? É usado sim, por muitos cirurgiões. Eu optei, já usei, já parei de usar, já usei de novo, já parei de usar, e hoje eu optei por não usar. Hoje eu tenho forma de fazer o fechamento da cicatriz com um fio absorvível que fica muito bom. Uhum. E pode acontecer em alguma paciente ter alergia ao fio absorvível? Existe. Na verdade, não é tanto alergia. Algumas pacientes têm uma tendência de expulsar algum ponto, mas isso pode acontecer em qualquer cirurgia. E nesse caso pode ser usado daí fios de nylon para permanecer? É, são Como vários tipos, é? vários tipos de, vários tipos de materiais que a gente usa, né? Então, a depender do local, do ponto, a gente usa o tipo de material. Então, são vários tipos de materiais que a gente usa e com as novas tecnologias, tem vários novos materiais que a gente está usando também. Uhum. Fica cada vez melhor, né? Sim, sim, a tecnologia está chegando para a gente agregar mais resultado, para a gente agregar resultado mais bonito, para a gente agregar resultado que vai durar mais, recuperação mais confortável. Isso é muito bacana. E as pacientes elas já chegam no consultório, né? Pedindo, eu quero isso, eu quero os 14 pontos, quero sutiã interna, quero essa. Então, a rede social tem muita crítica, que gente que fica vendo a vida dos outros, mas também tem muita coisa bacana, que é fonte de pesquisa, fonte de informação. As seguidoras, as pacientes em potencial podem pesquisar quais são as técnicas, quais são as formas de fazer que são melhores, mais eficazes. E perguntar ao seu cirurgião, sei lá, que ela pesquisou
doutor, você faz esse tipo de técnica? Que, lógico, ela viu no Instagram, ela viu nas redes sociais que existe, né? Antes da rede social era mais difícil você pesquisar tudo isso que a gente está falando aqui agora. Só essa live aí é um resumo de quantos anos de cirurgia plástica. Só Pois essa live aí. tá mais acessível, tudo tá mais acessível. Então acaba cometendo erros só quem realmente é muito desinformada ou bobinha, né? Porque tá em mãos a qualidade, né? É uma coisa que você precisa tomar muito, prestar muita atenção, porque é sua vida, é risco, é sua qualidade de resultado, é sua expectativa. Então é seu sonho, né? Então você idealizou uma coisa para ser só felicidade. Então pesquisa direito, procura um cirurgião bom, um cirurgião sério, um cirurgião que tenha expertise nesse tipo de cirurgia que você quer. Então, fazendo tudo isso, a chance de erro diminui muito. Então, hoje em dia, a internet está aí para você pesquisar, para você ver quem é seu cirurgião. Hoje em dia, hoje, por exemplo, com você aqui, a gente está tendo uma expansão aqui no Brasil. Muita gente do Brasil todo está vendo essa live. Então pesquisa, em cada ponto da sua cidade, em cada estado do Brasil, existe muito cirurgião bom, muito cirurgião que faz um trabalho sério, muito cirurgião que faz um trabalho de alto padrão, mas precisa pesquisar muito. Uhum. Perguntaram se. Só vou fazer um salve. Em Salvador, o doutor é o melhor de Salvador, né? Não é só eu que tô falando, né? Todas as meninas sempre falam, ah, doutor Cláudio é o melhor de Salvador, o melhor de Salvador, faz uma live com ele. Que Daí já legal, ficamos amigos, né? E fizemos mais lives. que legal, Mari. Em relação a dormir de bruxo, pode afetar a qualidade da prótese? Ou Não, não. Não, não, não. Lógico, logo no começo, eu não recomendo nem deitar de lado, muito menos de bruços. Com o passar do tempo, você vai deitando de lado e arrumando as formas de deitar de bruços. Com o passar do tempo, você esquece até que tem prótese. Lógico que tem algumas outras pacientes que falam, ah, não, dormir de bruços não incomoda um pouquinho. Mas tem muitas outras que dormem de bruços tranquilamente. Uhum. Em relação ao dual plane, ele pode ser feito invertido? Ou ele só é esse dual plane na parte de cima, por baixo do músculo em cima e embaixo por cima? Ou ele pode ser feito submuscular embaixo, aqui, né, na taça, e subglandular em cima? Existem várias técnicas de forma de fazer essa prótese submuscular. Existem várias formas de você abordar o músculo. Eu não vou saber te descrever o nome do autor de cada técnica, mas existem várias formas. Pelo meio, vertical, por baixo. Então, existem várias formas de fazer. E a mais popular de todas é o dual plane. O dual plane ainda tem várias subdivisões, várias formas de fazer o dual plane diferente. Uhum. E é possível corrigir o bottoming out? O que é o bottoming out? Então, com o passar do tempo, as pacientes que já têm prótese começam a voltar para o consultório, principalmente as pacientes que já fizeram com outros cirurgiões, nesses planos mais superficiais, com alguns problemas. Um dos problemas é o bottom out. O que é o bottom out? Quando a prótese, com o passar do tempo, no começo ela fica bem bonitona, no lugar certo, com colo, mas com o passar do tempo, algumas pacientes que têm uma frouxidão nessa parte inferior da mama, a prótese vai descendo. Então você perde o colo, perde a projeção da parte de cima e a mama ganha aquele bolinho na parte de baixo, fica com aquela prótese baixa. E por que acontece isso? Porque o peso da prótese associado à flacidez da parte de baixo da mama, a prótese vai descolando essa mama para baixo e a prótese vai descendo. Então, como é feita a correção do bottom out? Fazendo um reforço do sulco inferior, fazendo sutiã interno. Então, o reforço do sulco inferior, fazendo o sutiã interno, corrige o bottom out, põe a prótese para o lugar de novo, reforçando a parte de baixo da mama. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Sutiã interno para todo mundo, para evitar esse tipo de problema. Uhum.
É, e a simastia, é possível corrigir ela ou é muito complicado? É mais difícil corrigir uma simastia congênita ou uma simastia que é causada? Esqueci o nome dela. Como que fala? Iatrogênica. É. Mari, assuntos polêmicos. Simastia sempre foi um tema complicado de resolver. A simastia congênita é a mais complicada. O que é simastia? Tem muitas meninas que não sabem. É quando uma mama junta uma na outra aqui no meio. Ó. Tem prótese, e a mama junta uma na outra aqui no meio. Por quê? O tecido aqui do meio tem uma flacidez, não é colado no osso, é solto. Então, quando a paciente já é assim, a correção não é fácil. É mais difícil. Eu sempre falo para minhas pacientes, a correção daquela simastia, de quem já tem simastia sem ter operado, é difícil. Tem aquela simastia que quando a mama junta uma na outra, causado por uma cirurgia com problema, tipo a prótese veio muito para o meio. Aí tem solução, claro, tem solução, como posicionar a prótese mais para o lugar, você vai diminuir aquele sensação que o meio está descolado, o meio está alto. Tem jeito sim. Uhum. Não sei se o doutor quer falar mais alguma coisa, nosso tempo está quase acabando. A live, eu acho que ela termina depois de 1 hora, né? Ainda mais que o meu. Ah, é? Acaba com 1 hora? Deu... Então, gente, ó, finalizando nosso tema de hoje, vamos ajudar a Sandy, todo mundo nessa corrente para frente, nessa corrente do bem. Nossa live tem esse intuito hoje, vamos ajudar, que ela merece. Vamos lá. Muito obrigada. Agradecer você, Mara, agradecer a todo mundo que ficou até agora discutindo prótese, foi muito bacana, muito legal. E é isso. Obrigado a todos, obrigado a você. Beijo para Sandy e todo mundo nessa corrente para a melhora dela, para ela ficar saudável de novo. Amém. E eu só quero dizer uma coisa: faça um exame de sangue. Foi graças ao exame de sangue que a gente descobriu que minha mãe tinha. Porque ela foi médica, ficou 4 meses tratando minha mãe como outra coisa. E daí eu falei, vamos ver o que é, né? Porque ela tá tão magrinha, daí acabamos solicitando o exame de sangue e descobrimos o MM nela, né? Então, cuidem da mãe de vocês, do pai, porque ainda a chance dessa doença que minha mãe tem aparece mais em homens do que mulheres. Então, se os seus pais não gostam de médico, obriguem eles, porque é a vida deles que está em jogo. E a vida deles é a vida de vocês, né? Porque a minha mãe é minha vida. Com certeza. Ela vai ficar bem, Mari, com certeza, viu? Todo mundo torcendo para isso, com certeza. Obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigada a todos que participaram da live. Grande beijo. Tchau, gente. Tchau.